Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão, Filipe. Por isso, João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso, Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. O texto proposto para a nossa reflexão neste domingo traz algumas informações interessantes a respeito de Jesus, mas também narra o episódio em que João Batista foi morto a mando de Herodes Antipas. E é interessante nós percebemos nesse texto que em toda essa narrativa a respeito da decapitação de João Batista, há uma pergunta que aparece logo no início e que é fundamental nesse texto. A pergunta é: quem é Jesus? E essa é uma pergunta cristológica. Essa é uma pergunta centrada na identidade de Jesus. E o texto traz três respostas diferentes. Primeiro, àqueles que diziam que Jesus era um profeta, como eram os profetas dos velhos tempos. E aí nós temos que nos lembrar que nós estamos na época de Jesus e já havia ali um período entre quase 300 anos em que havia um grande silêncio e não apareciam mais nenhum dos profetas como era comum na época do Antigo Testamento. E por conta disso, haviam aqueles que, piedosos,
achavam que esse poderia ser um tipo de profeta como aqueles antigos. Mas também havia um outro grupo que achava que era Elias que retornou. E o grupo que achava que era Elias era formado principalmente por aqueles nacionalistas que queriam se opor ao Império Romano e viam em Jesus um tipo de Elias, alguém que se opôs no Antigo Testamento aos poderes que oprimiam Israel. E então imaginavam que Jesus podia ser Elias que retornou. E finalmente havia aqueles que achavam que era João Batista, e entre eles estava o próprio Herodes Antipas, que é o líder da Palestina nessa época, o líder em Israel, e que vai entender que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. E esses eram aqueles que estavam, e esse é o caso específico de Herodes, que estavam atormentados pela culpa por conta de ter mandado matar João Batista, decapitá-lo. E aí então nós percebemos que, apesar de haver grupos com ideias a respeito de Jesus, os três estão errados. Jesus não era nem João Batista, nem era Elias que tinha voltado, e nem era um profeta como os do Antigo Testamento. Jesus era o verdadeiro Messias, o Cristo, e eles não conseguiram perceber isso. E é importante a gente perceber que o texto vai continuar narrando a decapitação de João Batista. E aí nós vamos entender por que Herodes Antipas tinha motivo para estar com a sua consciência pesada por conta da morte de João Batista. A maneira de agir de Herodes Antipas era de relações incestuosas. Havia por trás disso interesses governamentais, interesses militares e também interesses comerciais. Só para você entender a bagunça que a coisa era, eu vou situar as coisas aqui para você entender. Esse Herodes que aparece no texto é Herodes Antipas. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele que você já conhece do próprio Evangelho, aquele que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças para ver se livrava de Jesus. Vai que é alguém aí que vai se opor ao meu poder, então vamos acabar com as crianças. Esse era o avô deste Herodes, Herodes Antipas. Antipas também, esse Herodes, era irmão de Herodes Filipe, que também aparece no texto. E esse Herodes Filipe, o irmão dele, era casado primeiramente com Herodias, que aparece aí também no texto. Herodias tinha esse nome porque ela também era neta de Herodes o Grande. E você já percebeu aí que a coisa está toda misturada. E portanto, Antipas era neto, mas a Herodias também era neta, casada com o irmão Filipe. Essa era a situação. E aí, Herodes Antipas resolve se casar com a mulher do irmão. E ele então se casa com Herodias, né? E como ele era o cunhado, né, dela, ele acaba se casando com ela e se transforma em seu marido. E aí você viu a bagunça que era essa situação toda da família, né? E aí você pode olhar para isso e dizer assim: pois é, mas hoje as coisas não são assim tão complicadas. Pois é, mas na época isso era um problema muito sério, o texto fala disso, porque havia dentro da cultura judaica a ideia de que um não podia se casar com o outro, sobretudo, e isso aparece aí no texto, quando a mulher tinha sido casada com o irmão, né? E portanto isso era vedado pela lei de Israel. E aí então vai aparecer o personagem importante nessa história, que é João Batista. João Batista, sim, era um profeta que pregava no deserto, mas a sua mensagem era tão poderosa que Antipas mandou prendê-lo. O texto fala isso, e ele ficou preso mais ou menos em torno de 1 ano e meio a ferros.
A sua voz não se calou na prisão, e de lá ele continuava a denunciar os pecados e a corrupção e a pregar o arrependimento. E é muito interessante a gente perceber que o texto fala que Antipas tinha medo de João, mas ele gostava de ouvi-lo. Essa é uma característica muito interessante que mostra a mentalidade daquele que ocupa posições de poder. Eu tenho medo, mas eu acho interessante o que ele tem para dizer. É como se João estivesse sempre se opondo a ele, mas ele sabe que ele é intocável, ele ocupa uma posição de poder, ele sabe que ele manda e, portanto, ele não está sob nenhum tipo de risco. E então, Antipas, mesmo temendo a João, mesmo temendo as palavras de João, revela nesse episódio um fato que é bastante interessante naquela cultura. E isso diz respeito à chamada avaliação pública de honra. Vou explicar para os irmãos para facilitar a compreensão. Existia duas maneiras de a pessoa ser valorizada naquela sociedade. Uma era a honra herdada. E a honra herdada era aquela que o sujeito recebia porque nasceu numa família importante. Jesus não tinha absolutamente nenhuma honra herdada. Nasceu numa família pobre, nasceu numa família de um cantinho lá de Belém, sem importância nenhuma, e a mesma coisa acontecia com João. Importância nenhuma. Ou seja, honra herdada não havia nem em Jesus e nem em João Batista. Já não era assim com Herodes Antipas. Ele nasceu numa família importante. Ele era neto de Herodes o Grande. Ele era de uma família que tinha poder na sociedade. E, portanto, ele tinha um nível de honra herdada muito superior ao de João e ao de Jesus. E não sei se você já percebeu, mas os evangelhos trazem e apresentam Jesus como alguém que vai subindo na avaliação pública de honra, não à toa. Se você voltar, só para você se lembrar aqui, se você pegar lá o começo do evangelho de Mateus, por exemplo, ele começa dando o quê? A genealogia de Jesus. Por que você acha que a genealogia está lá? Não é apenas para dizer que de alguma forma Jesus é descendente do rei Davi, que também aparece lá, mas é para dizer, olha aqui, Jesus não é uma pessoa qualquer, olha aqui a sua árvore genealógica, ele é alguém importante. Os evangelhos fazem com que Jesus tenha um tipo de honra herdada. Isso é importante a gente perceber. Antipas não precisava disso. Ele já era de uma família importante. Ele era descendente de Herodes. E aí você vê nesse texto uma situação em que João está tendo a sua honra aumentada, a ponto do próprio Herodes ter medo dele, e a honra de Herodes vai baixando. E aí tem o segundo tipo de honra que era comum naquela sociedade, que era não a honra herdada, mas a honra adquirida. E a honra adquirida tinha a ver com as ações da pessoa. O que ela fazia podia aumentar a sua honra na sociedade ou diminuir. E aí você tem João percebendo que as suas ações faziam com que a sua honra aumentasse, mas Herodes começa a perder a sua credibilidade diante da sociedade, porque agia de maneira como é comum em todo mundo que tem autoridade excessiva, fazer aquilo que quer e achar que não tem consequência nenhuma. E aí então nós vemos que essa escala de honra acaba determinando a maneira de agir de Herodes Antipas. E ele então, o texto diz que Herodias, a sua mulher, ex-mulher do seu irmão, resolveu se livrar de João. E a oportunidade apareceu quando Antipas fez a sua festa de aniversário. E aí então ele deu um banquete comemorativo e havia a presença ali dos nobres da sua corte, dos oficiais do seu exército e das lideranças da Galileia. Herodias, a sua mulher,
e ex-mulher do seu irmão, aproveita que Antipas assistiu à performance da filha de Herodias, dela, e portanto sobrinha de Antipas. Veja bem a situação. Ele já tinha casado com a mulher do irmão. Agora ele revela uma atitude de ficar excitado com a dança da filha da mulher dele, mas não dele, né? A filha da mulher dele com o irmão, sobrinha dele. E agora então Salomé, a sobrinha, né, é instruída pela mãe a pedir a cabeça de João por conta da promessa que Herodes fez, né? E aqui tem também um detalhe muito interessante, porque aos olhos de quem não era da elite, ou seja, quem não era da mesma classe de Herodes, os homens não permitiriam de maneira nenhuma que um membro feminino da família fizesse uma dança na frente de pessoas que não eram da família. Isso seria impensável, principalmente porque as danças normalmente tinham um aspecto sensual. Também, naquela sociedade, era considerado vergonhoso um homem ser enfeitiçado pela sensualidade de uma mulher em público. Isso era uma coisa vergonhosa. E é exatamente isso que Antipas faz, pela sobrinha. E aí então ele promete a ela: olha, se você pedir, pode pedir o que você quiser, ainda que você peça metade do meu reino, eu vou te dar. E aí então nós descobrimos que Salomé, orientada pela Herodias, sua mãe, pede então a cabeça de João Batista. E essa cena revela ao mesmo tempo o caráter da mãe, que armou a situação, o caráter da filha e muito mais o caráter do próprio Antipas, que se vê seduzido pela filha da sua esposa. E aí então nessa situação, entre a estima por João Batista e a sua promessa diante daquelas pessoas importantes, Herodes escolhe agradar os seus convidados. É importante a gente saber que ele não precisava cumprir essa promessa, porque se alguma coisa resultasse em um crime, ele não era obrigado a cumprir a sua promessa. Mas Antipas cede aos compromissos da corte. Isso porque não cumprir o juramento seria uma quebra de honra e traria desconfiança dos seus oficiais. Como ele já estava com a honra meio em baixa, então era melhor não descumprir aquilo que ele já tinha prometido. E aí a gente olha para todo esse texto e para toda essa história e todo esse contexto do texto, e a gente pensa: o que é que isso tem a ver com a vida das comunidades de fé em 2024? O que é que isso tem a ver com a gente? É preciso a gente perceber aqui alguns pontos importantes para a vida das comunidades de fé. Primeiro, nós percebemos a atitude de João de nunca abandonar aquilo que na teologia a gente chama de denúncia profética. Quando uma coisa está errada, ela está errada, não importa quem é que está fazendo. E quando ela está errada, a denúncia profética diz: está errado. Não é isso que Deus quer, não é assim que deve ser. João Batista foi absolutamente fiel ao seu ministério como profeta. E não se iluda, a igreja jamais pode perder de vista a sua atitude de denúncia profética no lugar onde ela está colocada. Hoje em dia, parece que ficou difícil, porque quando você aponta alguma injustiça, alguém já vem e diz assim: não pode falar isso, porque fulano, ciclano, beltrano, ou esse lado político, ou aquele lado político não vai gostar daquilo que você está falando. E sabe qual deveria ser a nossa atitude? Desculpe a expressão, mas dane-se o lado político de quem quer que seja. Está errado, está errado. É injusto, tem que ser denunciado, não importa de quem seja, não importa quem é que esteja fazendo.
É verdade que na maior parte do tempo são as pessoas investidas de autoridade que cometem esse tipo de injustiça, e isso não é novidade na história do ser humano. Mas é preciso a gente perceber que João foi fiel ao seu ministério profético, que a igreja jamais pode perder a mesma fidelidade à sua denúncia profética no meio da sociedade que nós vivemos hoje. Mas há um aspecto aqui que eu gostaria de destacar e que também pode apontar para uma aplicação desse texto na vida das nossas comunidades. Hoje em dia, há muitas pessoas que exercem funções de liderança na igreja e fora da igreja também, principalmente na política, e principalmente os chamados políticos evangélicos, que agem de uma forma muito semelhante a essa de Antipas. Ele quer se livrar dos inimigos. Esse sujeito aqui é um perigo para mim. O que ele faz? Hoje em dia, ele não manda cortar a cabeça não. Sabe qual é o meio usado nos nossos dias? Ele faz aquilo que a gente chama de cancelamento na internet. Essa semana eu vi uma coisa desse tipo. O sujeito apontou um detalhe de um político, e aquele político foi lá e separou um pedaço de um vídeo daquela pessoa, dizendo que ele fazia a mesma coisa, só que era mentira. Não era nada daquilo que a pessoa estava fazendo. Mas ele foi lá e colocou na internet. O que aconteceu em 5 minutos? Estava cheio de gente comentando, tá vendo? Esse sujeito que denunciou o outro que estava fazendo coisa errada, ele é tão errado quanto. Isso chama-se manobra de cancelamento, né? Cultura de cancelamento nas redes sociais. Hoje está na moda. Você fala alguma coisa e em 5 minutos aparece alguém para dizer que você não é lá tão grande coisa para dizer que o outro está errado. E se você for uma pessoa pública, vão dar um jeito de mostrar que você é pior ainda. E a pergunta óbvia é a seguinte: o fato da pessoa que está denunciando mostrar que aquilo está errado, ainda que ela fosse errada, fez com que aquele fato errado deixasse de existir? Não, continua errado. Ou seja, voltamos ao primeiro ponto: uma coisa, quando está errada, precisa ser denunciada, ainda que seja por quem não é tão certo assim e nem tão perfeito, até porque não existe nenhum ser humano que possa dizer: eu sou perfeito, eu não tenho defeitos e por isso eu posso apontar o dedo para quem quer que seja. Os casos de escândalos que a gente vê hoje em dia, às vezes de pastores, às vezes de políticos evangélicos, apontam para essa mesma quebra de honra que a gente vê aí no texto e que às vezes acaba respingando na credibilidade daqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus. E muitas vezes a gente fica no meio ali e não sabe que lado tomar, não sabe de que lado ficar. A minha dica para você é a seguinte: fique sempre do lado da verdade, né? Eu acho muito interessante, há muitos anos atrás, logo que eu cheguei aqui, uma vez eu dei uma aula na escola dominical, muitos irmãos não vão se lembrar, mas alguns pode ser que lembrem. Eu coloquei um slide na televisão e tinha uma imagem, e de um lado tinha um número escrito no chão, e de um lado estava alguém dizendo é 6, e do outro lado tinha alguém dizendo é 9. Quem é que estava com a razão? Na verdade, os dois, só mudava o ponto de vista. Perceba que no caso das coisas que são verdadeiras, o que tem que ser. O que é mentira precisa ser denunciado, não importa se é fake news, se é algo que te agrade, se é cultura do cancelamento, as coisas que são erradas e precisam ser denunciadas. O texto mostra, portanto, irmãos, que como comunidade de fé, nós precisamos continuar reproduzindo a denúncia profética, como João fez, como Elias fez, como Amós fez e como o próprio Jesus fez. É parte da missão da igreja, ser aquela que porta a denúncia profética.
que nós fiquemos do lado da verdade. E a verdade, embora se faça hoje uso dessa expressão de uma maneira incorreta, a verdade liberta, mas ela liberta porque ela acaba prevalecendo, mesmo quando ela tem aparência de que não está correta. Que nós possamos aprender com esse texto e, como comunidade de fé, possamos exercitar a denúncia profética que faz parte da missão da igreja. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.